Começa agora o programa Diário de Oração aqui pela Rede Século XXI e nós estamos conversando com você sobre temas que te ajudam, obviamente, a viver um pouco mais a sua espiritualidade, melhor a nossa espiritualidade, porque a gente sempre busca alguma coisa que tem a ver com algumas atitudes de Jesus. Atitudes estas que nos ajudam a viver melhor não só a nossa espiritualidade, mas também a nossa vida comum com as pessoas com as quais nós nos relacionamos. E existe uma coisa importante para Jesus, eu tenho certeza que você também já deve ter pensado nisso. Você já notou que Jesus, sempre nas suas palavras, ele procura trazer aquilo que o ser humano tem de melhor. Quando Jesus, por exemplo, ele realiza alguma cura, não é apenas no sentido de poder tirar aquela doença da pessoa, não só nesse sentido também, e talvez para aquela pessoa o essencial. Mas além disto, a preocupação de Jesus é reinserir aquela pessoa na sociedade, mostrando que aquela doença não pode ser um empecilho para que ela tenha de fato um convívio social adequado ou normal como todas as outras pessoas. Principalmente porque aquele que tinha algum tipo de doença, essa pessoa ela era excluída. Mas Jesus, o que ele fazia? Não só curava aquela doença, mas ele trazia aquela pessoa para o convívio social. Dizendo com isso, claro, que é importante que aquela pessoa precisa observar quais são, nesse caso, as suas virtudes, as suas capacidades, o que ela pode fazer para contribuir para que a sociedade fosse melhor e assim por diante. Então, nessa mesma toada, Jesus fazia isso com os seus discípulos. Na maioria das vezes, Jesus estava lá incentivando, propondo e apostando nos discípulos para que eles fizessem aquilo que eles sabiam fazer, a partir, obviamente, daquilo que eles percebiam de Jesus, do próprio Jesus. E assim, quando Jesus confiava aos discípulos uma saída em missão para os povoados mais próximos, a ideia, pelo que eu entendo de Jesus, era fazer com que esses discípulos pudessem, desde já colocar em prática aquilo que eles estavam aprendendo e observando do próprio Cristo. Então, com isso, Jesus incentivava e dizia aos discípulos assim: olha, vocês podem fazer isto. Se eu curo, se eu faço isso em nome de Deus e vocês estão comigo porque acreditam nesse Deus, eu os envio para que vocês façam a mesma coisa. Tirar os discípulos daquele sentimento de incapacidade de fazer as coisas e mostrar que eles não poderiam ficar o tempo todo por causa disso juntos a Jesus e não partirem para a missão. Até por certo medo, será que nós vamos fazer a mesma coisa? É um sentimento que às vezes acontece com você, comigo, principalmente quando nos é confiada alguma missão que pode ser que a gente pense assim: será que eu tenho capacidade e condições de realizar isso? Se o convite veio, é porque tem. Se Jesus convidou os seus discípulos para serem os seus seguidores, é porque eles tinham a capacidade para fazer isto. E aí a gente começa a entender que o próprio Cristo incentivava e tirava os discípulos daquela situação de que eu não sei fazer, por isso não vou dar esse passo. Na verdade, nós devemos nos preocupar com isso, porque às vezes na nossa vida comum, até mesmo nos relacionamentos familiares, nós vivemos esse sentimento de vitimismo. Eu não sei fazer, eu não posso fazer, não estou nem para fazer, porque não é isso que eu sei fazer. Com isso a gente se esconde e não realiza aquilo que é chamado a fazer. Então hoje, no seu momento de oração, no nosso momento de oração, pense nisso. Na sua espiritualidade, na sua reflexão, peça a Deus que cada vez mais te tire dessa situação de vítima, mas que mostre a você que você tem mesmo a capacidade de realizar tudo aquilo que te foi confiado fazer. Fique então agora com a bênção de Deus, melhor dizendo, para você e para toda a sua família. O Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.